Como é que se formam os cálculos renais? A pedra no rim é exatamente o que o nome diz, uma formação sólida composta por minerais que surge dentro dos rins. Cerca de 80% das pedras são compostas por sais de cálcio, como oxalato de cálcio e fosfato de cálcio. Também existem cálculos à base de ácido úrico, estruvita, que é magnésio, amônio e fosfato, e cistina. Entender a formação das pedras é simples. Imagine um copo cheio de água clara e transparente. Se jogarmos um pouco de sal, ele vai se diluir e tornar a água um pouco mais turva. Se continuarmos adicionando sal, a água ficará cada vez menos clara, até um ponto em que o sal começará a se depositar no fundo do copo. A precipitação acontece quando a água fica supersaturada com o sal, ou seja, tem muito soluto, muito sal, muito mais do que a água que o solvente consegue diluir. E isto é, a quantidade de água presente já não é mais suficiente para diluir o sal. Esse é o princípio da formação dos cálculos. Os rins são responsáveis por manter o equilíbrio de diversas substâncias químicas no nosso corpo, como os sais minerais. Por isso, é natural e esperado que a urina possua elementos como cálcio, oxalato, ácido úrico, fosfato e magnésio, só para citar alguns. No entanto, quando a quantidade de água na urina não é suficiente para dissolver todos os sais presentes na mesma, estes retornam à sua forma sólida e precipitam nas vias urinárias. Os sais e minerais precipitados na urina tendem a se aglomerar, formando inicialmente pequenos cristais e posteriormente, à medida que continuam se depositando, formam-se as pedras. Essa precipitação dos sais presentes na urina ocorre basicamente por dois motivos: falta de água para diluir ou excesso de sais para serem diluídos. A maioria dos casos de cálculo renal ocorre por falta de água para diluir a urina adequadamente, tendo como origem a pouca ingestão de líquidos. Porém, há um grupo de pacientes que, mesmo bebendo bastante água ao longo da vida, continuam a formar pedras. Esses indivíduos costumam ter alterações da composição da urina, apresentando excesso de sais minerais, principalmente de cálcio. A quantidade de cálcio na urina é tão grande que, mesmo com uma boa ingestão de água, ele ainda consegue se precipitar.